Irmãos, vamos continuar o estudo do 9º mandamento, os pecados proibidos do 9º mandamento. No último estudo vimos, só para lembrar os irmãos, os pecados elencados no Catecismo Maior de Westminster, os pecados de número 9, 10 e 11. 9, 10 e 11. Nós vamos estudar a partir do pecado proibido do 12, mas vamos relembrar o 9. Nós vimos o pecado do 9 era a supressão da verdade, o silêncio indevido em uma causa justa. Obrigado. A supressão da verdade, o silêncio indevido em uma causa justa. Temos que aprender que na antiga aliança os juramentos eram considerados sagrados e a fidelidade das palavras e promessas ditas eram requeridas dos judeus. O que é que a gente tem que estar enfatizando bastante essa questão, irmãos? Porque nós vivemos no mundo da mentira. Então é normal nós incorporarmos isso, nós até trazermos como algo comum a mentira, o engano, a meia-verdade. É comum, e isso não é só por causa do mundo, assim, que o mundo jaz no maligno, e o maligno é o pai da mentira, não é? Não é só por causa disso, é porque também internamente nós temos que lutar contra essa tendência. Nós não queremos enfrentar as consequências da verdade, isso aí é normal, veja, entenda, normal da nossa natureza, mas nós temos que lutar contra ela, né? Então é normal isso, a gente vai, porque falar a verdade sempre traz grandes consequências, né? Para quem deseja viver na verdade, falar a verdade, é quando o mundo jaz na mentira. Então nós precisamos lutar contra isso. Só olha, isso aqui não é o padrão divino, isso aqui não é o padrão divino, precisamos nos adequar ao padrão de Deus. E esse, irmãos, é um mandamento desde o início. Eu disse aos irmãos, olha, isso aqui é uma luta, viu? Todos os mandamentos são. Não à toa, né, irmãos, que são elencados, vou dizer para os irmãos assim, nada mais, nada menos que 47 pecados proibidos nesse mandamento. Então não é à toa. Significa dizer o quê? Que é fácil pecar contra esse mandamento. Essa é a questão, é muito fácil pecar. Basta a falta de sinceridade. Então é uma luta viver na verdade, né? Mas nós aprendemos que, apesar de a supressão da verdade, o silêncio indevido em uma causa, o silêncio indevido ser um pecado em uma causa justa, há momentos que a ocultação da verdade nem sempre é um pecado. Então veja o equilíbrio aí, a sabedoria que nós necessitamos da parte de Deus. Ocultar a verdade é um pecado quando escondemos algo daqueles que têm direito de conhecer aquela questão, aquela verdade. Então há casos que é preciso depor como testemunha, e quando você não o faz, você pode distorcer a verdade, e nós vimos que um inocente pode ser punido, ou uma pessoa culpada, né, pode não sofrer as devidas penalidades. E aprendemos que todos nós temos responsabilidade para com Deus e dever para com o nosso próximo de falar a verdade naquilo que depende de nós. Então nós não podemos deixar nossas emoções, nossos interesses pessoais se sobrepor à defesa da verdade, né? Aquilo que é justo diante de Deus. Aprendemos também que nos conservar calados quando a iniquidade reclama a repreensão da nossa parte é um pecado. O versículo que nós usamos como base, né, é Levítico 19, 17. Não aborrecerás ou odiarás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Então, aprendemos que se há algum pecado que o próximo cometeu contra você, embora ele pense que foi secreto ou ele nem saiba, que acontece da pessoa cometer o pecado contra o outro e sequer perceber que pecou. Acontece. Só não percebi, eu não entendi que eu feri, que eu magoei. Acontece. Você fala coisas, pode chegar a falar coisas, né, dizer alguma questão, de que o outro se
ressentiu, né? Se ofendeu, mas você não fez com essa intenção. Você não tinha essa intenção. Mas feriu, o que é que você faz? Pede perdão. Tem que ser sincero. Diz, olha, eu não tive essa intenção, mas eu vi que o irmão, eu vi que você entendeu como uma ofensa, né? Se sentiu, né? Sentiu ofendido. O que é que você vai? Pede perdão. Me perdoe, eu vou tomar mais cuidado, quem sabe, né? Na hora de falar, foi bom. Então, tem questões que você só sabe depois. Você fez, você disse, você fez alguma coisa e ofendeu o outro. Aí o que é que o texto está dizendo aqui? Não levarás sobre ti pecado. O que é que você faz? Você fala com o outro. Esse aqui, ó, repreenderás o teu próximo. A repreensão, aqui, a expressão de repreensão não é aquela de você ir com um jeito ríspido. Rapaz, por que você fez isso? Meu irmão, que é isso? Que absurdo é esse e tal? Essa repreensão ríspida, não. Você vai lá falar com ele. A gente já aprendeu, né? Como é que você faz? Quando teu irmão pecar contra ti, você vai com ele ter sozinho. Você não fala com ninguém. Você não vai dizer a ninguém que o outro lhe feriu. Você vai só, você fica calado, guarda isso. Aí na oportunidade, no momento certo, você vai falar. De que maneira? Com o coração manso. Irmão João Miguel citou aqui, né? Uma característica de Jesus Cristo, é manso e humilde. Faça um link com a pregação da noite, nós vamos citar isso, viu? Presta atenção que a gente vai citar isso aqui. Manso e humilde. Então você vai com o coração manso, falar com o irmão, você já orou, você já colocou diante de Deus. O objetivo de você falar com ele é corrigir essa situação, né? E você vai fazer isso. Agora, não leve sobre si o pecado. Não fique com isso dentro de si. É isso que o versículo diz na parte A. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo. É você ficar com aquele negócio guardado e odiando o seu irmão, se irando com o seu irmão. Qual é a consequência disso, irmãos? A gente vinha agora para a igreja e aí alguém no carro, acho que foi Simone, disse: como cresce rápido esses matos nessa época de chuva assim, cresce muito rápido. Você limpa, daqui a pouco você tem que estar limpando, Irmãos, é do mesmo jeito. Se você guardar uma mágoazinha no coração, seu coração é o lugar mais fértil, é um lugar tão fértil que você não imagina como cresce rápido erva daninha. Guarde uma erva daninha, guarde uma mágoa no coração, guarde para você ver. Ele começa a crescer e começa a tomar conta devagarinho das coisas. E outra coisa, viu? Não é como esses matinhos, não. Não tem uns matinhos, tem uns matinhos que você não precisa de enxada, de nada para arrancar ele, né? Você pega com a mão, quem já foi andou muito no interior, viveu, sabe que você pega, você sai arrancando com a mão assim, ó, fácil. Mas tem uns que você pensa que é fácil, aí quando você pega que vai puxar, e você não consegue. E você bota força e não consegue. A raiz já penetrou, está lá embaixo, está forte. Tem que ser uma enxada. Assim são os sentimentos, os ressentimentos, as mágoas. Tanto é que a Bíblia diz, olha, não deixe criar raiz de amargura. Então, você pode ter certeza que a amargura cria raízes pesadas, fortes, profundas, que para arrancar, ela arranca. Tira. Agora você sabe que o esforço é muito maior, né? Não é melhor tirar antes? Não é melhor deixar nem crescer? Todos nós, irmãos, temos que fazer esse trabalho de limpeza constante do nosso coração. Isso vai se dar como? Por meio do perdão. Senão não tem jeito. O nosso coração é muito fértil, é mais fértil do que esse solo que nós temos aqui, que é regado por essa chuva. Parece que o solo sertanejo não pode ver água, né, Zaqueu? Que ele, eita, como está verdinho, no instante fica verde. Então é a mesma coisa, irmãos, aqui está dizendo isso, tá certo? Então não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, faça isso não. Precisou falar, você vai falar com ele.
um coração manso, humilde. Houve uma situação, ele cometeu uma falta, ele cometeu uma falha, há um problema a ser resolvido, você vai falar com ele de forma mansa, né? Não leve o pecado sobre ti. Esse aqui está dizendo que, por que a ênfase aqui, só complementando os irmãos, não é só a questão do perdão, é porque isso precisa ser tratado, isso precisa ser corrigido, certo? Então, você não pode ficar assim, porque precisa ser resolvido. Há algo que precisa ser confrontado. E também há um problema que nós vimos por último, foi há momentos em que é preciso denunciar. É preciso denunciar. Isaías 59:4 diz: ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Então nós aprendemos que a justiça ou a injustiça, falando de forma inversa, ela não acontece não somente porque as autoridades deixam de fazer justiça ou deixam de cumprir com a sua responsabilidade. Muitas vezes é porque as pessoas não exigem, não estão lá para denunciar, para apresentar uma denúncia, para apresentar uma questão. Todos nós devemos contribuir com o bem público, revelando a maldade secreta e dando a oportunidade de ser punida aos que têm o poder de fazê-lo. A questão, irmãos, é que a lei de Deus, a palavra de Deus, ela nos traz responsabilidades, ela nos confronta. A palavra de Deus, a lei de Deus, não nos deixa ficar na zona de conforto. Ela sempre requer ação, atitude, sempre quer que você esteja agindo. O crente é alguém proativo, não é alguém passivo. É alguém que está com a lei de Deus e está agindo, ele está fazendo. E quando ele não está diretamente fazendo algo, ele está orando, ele está pedindo a Deus, ele está rogando, ele está apresentando diante de Deus a questão. Nunca fica assim, eita, é mesmo, né? E agora? Vamos fazer o quê? E tal. Se ele pergunta o que deve fazer, é quando ele está compungido. Quando Pedro pregou, disse: e agora? O pessoal botou a mão na cabeça, disse: e agora? Meu Deus, olha a nossa situação, o que é que a gente tem que fazer? A pessoa, com a palavra de Deus, disse: arrependa-se. E agora, o que faremos, irmãos, diante da palavra? Então, eles querem fazer alguma coisa, eles têm desejo. A palavra de Deus é pregada, é ensinada, a pessoa logo reage. Continuaremos então a partir do 12º pecado proibido no 9º mandamento, que é a pergunta 145 do Catecismo Maior. Então vamos aí abrindo já nossas Bíblias, convido todos, vou dizer aos irmãos o pecado elencado e a referência bíblica. A referência é Provérbios 29:11. Provérbios 29:11. João, leia aí por favor. Que pecado é esse? Falar a verdade inoportunamente. Então, mais uma vez, a gente tem dito aqui e repetido, e vamos mais uma vez agora tratar sobre essa perspectiva. O que é que a gente tem dito repetidamente? Nem toda verdade é para ser dita. Existe verdade que é dita de forma inoportuna. E aqui a referência se dá com a pessoa que é tola, insensato, a pessoa que não é sábia. O tolo, aqui está dizendo, conta tudo o que sabe. A pessoa que não tem sabedoria expõe tudo o que está no seu coração, tudo o que ele pensa, tudo o que ele pretende fazer. Ele diz quem ele está com raiva, ele expõe quem ele ama, quem ele odeia, ele expõe toda a sua ira. E aí o que é que acontece? Quando ele faz isso, ele fala muitas vezes a verdade, não fala? Fala, mas fala inoportunamente. Ele fala por causa de quê? Do impulso, por causa do sentimento. Ele está deixando seus sentimentos lhe dominarem. E aí vem aquele questionamento: mas o que ele disse não é verdade? Ele disse, mas falou num momento inoportuno.
Ele falou no local inoportuno. Aquele não era o momento, aquele não era a pessoa que deveria ouvir. Isso acontece muito, irmãos. Muita gente fala a verdade para quem não tem condições sequer de ouvir aquilo dali. Os irmãos entendem? Há pessoas que eles não têm a maturidade. Você falar determinadas coisas, mesmo que seja verdade, só vai trazer prejuízo. E muitas vezes traz prejuízo para a própria pessoa que não tem condições de receber essa informação. Ela não tem maturidade, ela não tem condições de ouvir. Ela ouvindo aquilo dali vai lhe fazer mal. O mal pode ser de toda sorte, inclusive, de repente, é uma situação, é um problema, ela recebe, ouve aquilo dali, ela adoece. Ela se desespera. Ela não consegue ficar para ela, conta para os outros, que conta para o outro, que pronto. Aí o mal está espalhado. Ou não acontece isso? O homem sábio, irmãos, reprime seus sentimentos, ele segura, ele não se deixa dominar. Aqui no caso está falando da ira, ele reprime a ira, ele guarda a sua mente, seus pensamentos e os desígnios para si mesmo. Naquele momento ali ele tem uma vontade de fazer uma coisa e ele segura, sequer revela para o outro. Ele tem domínio próprio, ele não vai expandir seus sentimentos ou pensamentos porque sabe que está numa situação de desequilíbrio emocional. Aí o tolo, ele não consegue. Ele fala para qualquer um. E fala em qualquer momento. E ele dá a desculpa. Sempre tem um motivo. Ele diz, se eu não falasse, eu explodia. Mas você fala para a pessoa certa, né? Fala para a pessoa adequada. Fala no momento certo. Aquele momento não era a hora de falar. Sim. Sim. Pronto. Sim. Ipsis literis. Pronto, esse é exatamente o outro pecado que a gente vai falar aqui, porque primeiro, falar a verdade inoportunamente é um pecado. Então você já aprende que, por ser verdade, você não está acobertado. Você já aprende. Então você tem que entender que há um momento certo. E muito menos aqui, como nós vimos no texto, o insensato expande toda a sua ira. Que você não deve falar o quê? Movido pelos seus sentimentos. Você não deve falar. Aí disse, mas pastor, como é que pode? Como é que a gente vai fazer isso? Fruto do Espírito. Chama domínio próprio. Domínio próprio. Lembra que eu disse que a lei pressiona a gente a não dar, ficar inventando, dando desculpas. Dando desculpas. Nós precisamos manifestar frutos nas nossas vidas. Então, aquele que é sábio, ele tem consciência que seu coração é enganoso, então ele busca um tempo para se acalmar, né? Ele busca um momento, busca uma hora para se acalmar. Tiago diz assim, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Se você se ira, muito provavelmente com facilidade, você vai falar de forma inoportuna. Se você for sábio, aí você vai dizer, mas pastor, uma hora a pessoa se ira. E aí? Aí a parte B do versículo de Provérbios 29:11. O sábio lhe reprime a ira. O sábio reprime a sua ira. E vai ser impossível, né? Todos nós nos iramos, né? Muito bem, então falar a verdade inoportunamente. Ficou claro, né, irmãos? E aí, como Zaqueu já adiantou, ou falar de forma inoportuna, sem sabedoria, entenda, isso aí é o tolo, né? É o nécio. Ele fala sem sabedoria. Ele não tem noção que ele pode estar prejudicando, mas tem quem fale a verdade com um fim mau, que foi o que Zaqueu colocou. Com malícia, com esperteza, já com a intenção de prejudicar. Aí tem um texto bem conhecido, nós vamos ver quanto prejuízo isso trouxe. Vamos lá agora para 1 Samuel 22, 9 e 10. 1 Samuel 22, 9 e 10. Yasmin, dá para ler? Bem forte. Muito bem. Doeg aqui falou a verdade, não é?
ele disse que tinha visto o filho de Jessé. Quem é o filho de Jessé? Quem é o filho de Jessé? Ruth. Hein? Não lembra? Jessé só tinha um filho ou tinha mais filhos? Hein? Tinha mais filhos. Mas o filho de Jessé, essa expressão é bem conhecida. Tu sabe, Yasmin? Quem é o filho de Jessé? Davi. Doeg viu Davi chegar a Nob, uma cidade, e Aimeleque era quem? João, Aimeleque. Agora eu peguei, não foi? Muito bem. Era um sacerdote. Chegou Aimeleque, Davi estava com fome, não foi? Lembrou da passagem? Estava com fome e estava fugindo de Saul e tal. E Doeg disse: não, Saul, eu vi. Mas por que é que Doeg deu essa informação e falou a verdade? Com que intenção? Com que objetivo? Malicioso, mau. Doeg queria obter favores de Saul, estava ansioso por obter benesses do rei, se adiantou aos demais, impediu que os outros falassem, falou primeiro, de forma maliciosa, e ele estava ali misturando suposição com realidade, maliciosamente, falando a verdade de forma maliciosa, tentando parecer que Davi e Aimeleque estavam conspirando contra Saul, não foi isso? Ele quis dar essa informação. Ele viu Davi? Viu. Ele falou a verdade? Falou. Mas de maneira com má intenção. Dizer a verdade é requerido de todas as pessoas, mas não se deve fazer em momentos inadequados ou quando o propósito for errado, como provocar a raiva em alguém, ou mesmo macular a reputação do próximo, que é uma das coisas que esse mandamento, o 9º mandamento, ele preza muito. Era sabido de todos a disposição de Saul de matar Davi, e mais ainda se Saul tivesse um motivo muito convincente, né? E o resultado foi esse, porque qual era o motivo aqui? Ele disse: não, ele está conspirando contra mim. Davi foi até Aimeleque, o sacerdote, foi pegar apoio, e Aimeleque lhe deu apoio. Olha a consequência, irmão, dessa malícia. Olha a consequência dessa verdade que foi falada. Versículos 18 e 19, de 1 Samuel 22. Leia, Zaqueu, por favor. Leia um pouquinho antes. Leia a partir do 17. Olha, veja só, vamos dar uma paradinha aqui. Veja isso daqui, irmãos. O rei mandou quem? Os da guarda, o pessoal acostumado a matar. E eles não tiveram coragem. Eles sabiam que aquilo era uma grande injustiça. Eles temeram matar quem servia ao Senhor, os sacerdotes do Senhor. Esses homens serviam ao Senhor. Já imaginou? Esses homens arriscaram suas vidas, não arriscaram não? Arriscaram suas vidas. Não cumpriu a ordem do rei na frente, assim, na hora. Eles não tiveram não. Ali naquela hora eles não tiveram não coragem. Aí quem teve coragem? 18. Podem imaginar, irmãos, essa carnificina aqui, esse banho de sangue. Por causa de quê? Tem uma verdade, né? Dita de forma maliciosa, com má intenção. Quantos irmãos, quantas mortes, quantas injustiças não são cometidas por causa de verdades ditas de forma maliciosa. Então, nem toda verdade é para ser dita. Como o irmão disse, por que está dizendo isso? Qual o objetivo de dizer essa verdade? Qual é o objetivo? Se é para fazer o mal, se é para dizer de maneira a consecução do mal, isso é injustiça, não é justiça. A verdade está aliada à justiça, a verdade está aliada à bondade, a verdade anda junto com as boas práticas, o cuidado, o amor, não dessa forma. Só complementando,
Se fosse, irmãos, porque isso foi tão grave que se estendeu a cidade toda, mas 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Eu não quero ver nenhum prejuízo disso às pessoas que serviam ao Senhor, não é? Que estavam ao serviço da causa do Senhor, do templo, da adoração, do culto. Se um só morresse já era demais, mas foram 85. E não bastasse isso, olha a ira, olha a raiva, olha a injustiça, se estendeu à cidade toda. Passaram a fio de espadas homens, mulheres, meninos e crianças de peito, nem os animais foram poupados, bois, jumentos e ovelhas. Povo de Deus agindo como ímpios, sanguinários, violentos, sem nenhuma piedade, sem nenhuma misericórdia. Diga, Zaqueu. Sim, exatamente. Pronto. Exatamente. Esse paralelo é muito interessante. Esse paralelo é ótimo com Agag, por quê? Porque os irmãos veem o que é que uma pessoa, quando não está sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus, o que é que pode fazer? Quando a pessoa que, nesse caso aqui, foi tomada, porque a Bíblia diz que Deus se afastou completamente de Saul, né? Deus retirou a sua graça. Por isso que a gente fala, irmãos, a graça de Deus. Por que é que essa humanidade ainda existe, ainda vive, ainda está aqui? Porque a gente sobrevive por causa da graça comum. O pecado é de tal maneira que, se não fosse essa porção da graça comum, nós entendemos, a humanidade se destruía. Os homens, pelo seu egoísmo, eles iriam se destruir uns aos outros. Não ia sobrar nada, não. Você vê aqui essas manifestações aqui. Um homem, um rei, que foi colocado por Deus, porque toda autoridade é dada por Deus, para fazer o bem. Aí Deus retira a sua mão, retira o seu favor sobre ele, e ele enlouquece. Não vou citar, tem muitos exemplos, né? Como Saul fazer o povo jurar que não comesse. Lembra daquela situação? Ninguém é para comer aqui não, enquanto não pegar Davi, não foi? Você está maluco, rapaz, fazer um juramento desse, um voto desse, hein? Acho que foi contra os filisteus, não foi? Que loucura, que doidice é essa? Que maluquice privar o povo disso, dos soldados. Aí seu próprio filho foi e comeu. Sim, contra o apóstolo Paulo. Juraram que não iam comer, nem beber enquanto matasse Paulo, condenasse o apóstolo Paulo. Loucura. Próximo pecado: perverter a verdade em sentido falso. Salmos 56:5. Salmos 56:5. Isso aí, enquanto os irmãos abrem, eu vou aproveitando. Olha, isso acontece muito também, irmãos, com a falsa teologia, né? O falso ensino faz a pessoa cometer loucuras, viu? E faz a pessoa atentar contra a própria vida, viu? A má teologia, a falsa teologia faz isso. Estou vendo isso aqui porque nós estamos falando da verdade, né? Se tratando da verdade. A gente não tem ideia, mas quantas pessoas não morreram porque disseram o seguinte: eu não vou tomar remédio não, que meu Deus é o médico dos médicos. Não tomaram remédio. Não foram para médico, não fizeram tratamento. A base era isso, porque o Senhor é o médico dos médicos. Má teologia, mata. A gente vem falando sobre isso, né? Mata as pessoas, faz as pessoas sofrerem, andarem tristes, vivendo isso. A gente viu na quarta-feira exemplos claros, irmãos testemunham, pessoas buscando dons que, achando que são bíblicos, que não tem nos dias de hoje, e porque não recebem, andando tristes, atribuindo situações à vida deles, problemas por causa de teologia errada. Só está acontecendo isso comigo por conta disso, por conta daquilo. É muito triste, irmão. Então, vamos lá. PVT é a verdade em sentido falso. Quem
Vamos ler aí, Rutinha, vamos lá. Salmo 56, 5. Todo dia torcem as minhas palavras. Para qualquer pessoa, o fato de usar suas palavras e dar um sentido diferente é horrível, né, não? Você dizer uma coisa, você falar com um objetivo e alguém vir e torcer, distorcer. A palavra torcer aqui no original pode ser traduzida como moldar, formar, fazer, esticar para dar a forma que se deseja. Você pega uma palavra, você pega uma frase e dá a forma que você quer para ela, sem ser o objetivo que a pessoa pronunciou essas palavras. Então, você não teve a intenção de dizer isso. Você não quis dizer isso. Mas as pessoas pegaram e fizeram e torceram isso. Hoje em dia acontece muito isso. São os famosos cortes na internet. A pessoa pega a fala de alguém e faz um corte. Na hora que ele faz um corte, ele vai e acaba dando outros sentidos. Olha o que a pessoa falou, mas tem um contexto. E você não fala do contexto, você fala do corte. Você expõe o corte. O que dá manchete, que dá antigamente, né? Antigamente a gente dá manchete do jornal, mas a gente não tem mais jornal hoje, né? O que dá visualização são os cortes. Para quê? Para torcer a verdade, para moldar, para dar o sentido que a pessoa quer, não aquilo que a pessoa falou, quem falou, mas quem ouviu e quer distorcer. Os judeus, irmãos, fizeram muito isso com Jesus Cristo, para o incriminar. Hoje em dia está famoso essa coisa de fake news. Fake news é notícia falsa, tem desde que iniciou a humanidade. Os judeus fizeram isso muito com Jesus. Quer ver? Eu vou pegar um texto que vai ser a referência para o próximo pecado. Vamos agora para João 2,19. Não desmarque Salmo, não. João 2,19. Os judeus fizeram muito isso para tentar incriminar Cristo. E essa passagem eles vão usar e vai ser a base para incriminar Jesus Cristo. Preste atenção aí, vamos lá. João 2,19. Gisele, dá para ler? Vamos lá. Ele disse: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Cristo estava onde quando disse isso? No templo. E Jesus estava falando a respeito aí do templo? Hein? Não. Ele não estava falando do templo. E, irmãos, olhem, preste atenção. Ele estava falando isso principalmente para os seus. Eu vou mostrar aos irmãos que essa mensagem era para os seus. Mas os judeus vão pegar e vão distorcer essa fala e vão incriminar, como no Salmo está dizendo, Salmo 56, 5. Todo dia torcem as minhas palavras. Hoje em dia é muito comum. Estou dizendo que isso não é de agora, estou mostrando aos irmãos um texto, uma referência bíblica, mas não é de agora, torcer as palavras de outrem. Isso é terrível, irmãos. Isso é mentira. Isso é uma covardia. O cristão jamais deve se utilizar destes artifícios. Essas armas são malignas. Pegar uma fala de alguém e dar um sentido diferente, ou insinuar que ele está dizendo alguma coisa que não. Cristo foi incriminado por conta disso. Quer ver? Vamos lá. Qual o próximo pecado? Proferir a verdade duvidosa e equivocadamente para prejuízo da verdade ou da justiça. Viu o texto lá de João 2,19, né? Abra agora em Mateus 26, 60 e 61. Mateus 26, 60 e 61. Gilene, chegou a Bíblia Ara? Não? Eu ia pedir para você ler, mas essa daí é a ACF, né? Que você tem? Leia, por favor. Muito bem. Qual é o contexto aí? 2 testemunhas trouxeram um relato, podemos dizer, minimamente coerente. Eu vou mostrar para os irmãos que é minimamente coerente a respeito de algo que Cristo falou.
O que foi que Cristo disse? O que estava lá em João 2:19. Muitas testemunhas, irmãos, se apresentaram. Só que, como é que você descobre que a testemunha é falsa aí? Lembre-se, no julgamento, na lei, dizia assim, ninguém vai ser condenado por causa de uma testemunha, né? 2 ou mais. Só que eles vinham muita gente para se apresentar e dizer algo contra Jesus. Só que eles não falavam de maneira coerente, então aquilo não podia ser levado em conta no julgamento. Cristo estava no sinédrio, né, na mais alta corte dos judeus. Foi levado para lá para ser acusado. Então eles estavam procurando de todas as maneiras, de todas as formas, né, incriminar Jesus. E aqui está dizendo, muitas testemunhas, só que elas falsas. Mas aí compareceram 2, e as 2 disseram algo que poderia ser levado em conta. O que é que eles disseram? Eles disseram assim, Jesus disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Jesus disse isso? Aqui diz, veja, proferir a verdade duvidosa e equivocadamente para prejuízo da verdade ou da justiça. Era prejuízo da verdade e da justiça. Cristo estava sendo julgado. E era de forma duvidosa e equivocada. Por quê? Porque exatamente Cristo não disse exatamente isso. Ele não disse exatamente isso. Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. A questão, irmãos, como eu disse, era minimamente coerente, porque Marcos, lá em Marcos, essa mesma passagem, Marcos traz detalhes que Mateus não traz. Vamos para Marcos 14:59. Marcos 14:59. Diz o quê? Nem assim o testemunho deles era coerente. Nem assim era coerente. Forçaram para ser coerente, não é? Forçaram. Veja que o contexto é o mesmo. O 58 diz, nós o ouvimos declarar, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Olha só. Aí o que é que o pessoal disse? Pronto. E aí? Tem testemunha? Tem testemunha? Pode condenar ou não pode condenar? Porque havia um desejo, irmãos, uma determinação de condenar Cristo. Eles estavam certos que Cristo era um impostor e não tinham qualquer preocupação ou compromisso com um julgamento justo. A explicação está nos versos seguintes da passagem de João. Vamos voltar para João. João 2. Nós lemos o 19, agora nós vamos ler o 20, 21 e 22. Encontrou aí, Abraão? Leia aí, João 2, do 20 ao 22. Ele disse principalmente para quem? Para os seus discípulos. Claro que ele disse para todos, mas ele disse principalmente para os seus discípulos, para eles compreenderem, para eles tirarem, né, aquela noção do templo. Lembra que Jesus, que fundamentos, que coisa bonita. O pessoal ainda estava se apegando às sombras, às coisas, às representações, e estava deixando de compreender o Cristo, o próprio Deus ali, o templo, na frente deles. Mas eles não estavam preocupados com a verdade. Sim, Zaqueu. E mesmo para rasgar, né? Exatamente, né? Exatamente. Está aí, claro, os rasgar as vestes são feitos de várias maneiras, né? São feitas de várias maneiras aí. Agora é pela mídia, né? Se rasga as vestes pela mídia e pelos cortes. O que é triste, irmãos, olha, o que é que isso, para a gente concluir essa parte aqui. Irmãos, a mentira condenou Jesus. Está aqui, falso testemunho condenou Jesus. Meia verdade. Peguei aquilo que disse, mas para se encaixar naquilo que eu desejo, naquilo que eu quero. Irmãos, olha, deixa eu colocar uma questão que é mais complicada. Mesmo que haja clareza de uma situação, de uma verdade, a gente não pode forçar
determinadas coisas para se encaixar nem na verdade, muito mais na mentira, né? Ou muito menos numa mentira. Entende o que eu estou colocando? A certeza de algo, mas determinadas circunstâncias, determinadas falas, mesmo que elas, se usadas de uma maneira, vão ajudar na verdade, você não pode fazer adequações. Você não deve fazer essas adequações. Não pode ajustar a coisa para que ela se encaixe naquilo dali e talvez seja a peça do quebra-cabeça que vai fechar tudo e encerrar a questão. Não deve forçar. Foi assim que fizeram com Cristo. Os fins não justificam os meios. Os fins não justificam os meios. A situação que é impossível não fazer correlação com a situação que o país está vivendo, que é um julgamento eterno que tem no Brasil aqui. É um momento de julgamento eterno. As manchetes dos jornais, há muito e muito tempo, é um julgamento. E o pessoal perpetua isso, e vai perpetuando. O que eu vou lhe dizer, irmãos, é que quem estiver cometendo injustiça vai pagar caro. Deus é um Deus justo, mas vai pagar caro. E pode pagar com a sua alma. Pode pagar com a alma. Não havendo arrependimento. Enquanto estiver vivo, há esperança para arrependimento. Quando não tiver. Essa coisa que está acontecendo aí no país, que está a mobilização, chama a atenção, extrapolou, agora alcançou níveis internacionais, né? O país está sofrendo por conta disso. Deus colocou as autoridades para estabelecer a justiça, a verdade. Se você vir qualquer coisa, qualquer fala, que tenha sido adequada, mesmo que seja para ajudar a verdade, mas foi ajustada, entenda que isso é pecado, está errado. Não aceite não. Satanás adora oferecer suas armas para os cristãos usarem. Ele adora oferecer as armas dele. Pode lutar com as minhas armas. E muitos cristãos têm feito isso. As nossas armas são a espada. Que espada? Né? A couraça, o escudo da fé, o capacete da salvação, as sandálias do evangelho. Essas são as nossas armas. E essas armas militam na verdade. E a verdade que está estabelecida aqui. Não é a minha verdade, é a sua, a do outro. É essa daqui. Tudo que estiver fora daqui, irmãos, está errado. Não pode nem deve ser usado. A nossa referência é essa daqui. Por isso, mais uma vez, tenhamos muito cuidado nos posicionamentos, nas coisas, porque nós militamos pela verdade. Quem estiver agindo, você identificou, está torcendo, isso aqui está errado. Seja ele quem for, está querendo se esconder, está querendo usar os outros. Muitos aí estão querendo usar você como massa de manobra, para lhe induzir, para ir para um lado, para ir para o outro. Tenha convicção, certeza da verdade. Tome cuidado, como cristão, ao se posicionar. Tenha convicção e se posicione como cristão, porque aí você vai ter autoridade, a qualquer momento, a qualquer hora, de falar. Bom, pode ser que nem lhe ouçam, nem lhe dê atenção, pode ser que queiram lhe perseguir ou lhe matar, não é? Mas lutemos pela verdade, né? Lutemos pela verdade e lutemos para que vivamos numa vida de verdade. Que Deus nos ajude a falar a verdade, né? Quando? No tempo certo. A verdade no tempo certo. Sem malícia, sem distorcê-la, para atingir o objetivo que for. Como o irmão bem colocou, tem que ser para a glória de Deus. É isso que a gente tem que fazer. Que Deus nos abençoe.